Muita gente olha para a rotina de uma profissional IBCLC e pensa: meu Deus, é informação demais. E realmente é. Mas talvez ninguém esteja te contando uma coisa muito importante. Essa rotina não precisa ser caótica. Quando você começa a estudar lactação, parece que precisa saber tudo ao mesmo tempo. Pega sucção, prematuridade, baixa produção de leite, dor, farmacologia, ganho de peso, comportamento do bebê, saúde mental materna e muito mais. E no começo, tudo isso assusta mesmo, mas existe uma diferença enorme entre acumular algumas informações sobre a amamentação e atravessar uma jornada de formação ampla e aprofundada, com direção, que transforma completamente a maneira como você enxerga um caso clínico. Olá, eu sou a Ana Carolina Lorga Salles, eu sou pediatra e uma das sócias da Liga Aleitamento Brasil, e hoje eu quero mostrar para você como realmente funciona a rotina de uma profissional IBCLC. Não de uma forma romantizada, mas também sem aquela ideia de que você precisa viver sobrecarregada para conseguir atuar bem. Antes de conquistar o título, quando uma profissional chega para atender uma família, é como se ela recebesse um quebra-cabeça com apenas 50 peças. Essas 50 peças representariam um conhecimento que ela possui naquele momento. Talvez ela até saiba avaliar uma pega, conheça algumas posições de amamentação, consiga identificar uma fissura mamilar ou tenha estudado algumas orientações para baixa produção de leite. Mas quando aparece um caso mais complexo, 50 peças não são suficientes, não para enxergar a imagem inteira, o quadro clínico inteiro. A profissional percebe que existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem dor, dificuldade de sucção, baixa transferência de leite para o bebê, ganho de peso insuficiente, sonolência, história de gestação e parto, uso de medicamentos, saúde emocional materna e toda a rotina daquela família envolvida. Ela até tenta organizar o caso com as peças que ela possui, mas ainda existem muitos espaços vazios. E isso não significa que ela seja uma profissional ruim. Significa somente que o conhecimento que ela possui naquele momento ainda não permite compreender a complexidade do atendimento de lactação. E é justamente aí que começa a transformação da jornada até o título. Para conquistar essa certificação internacional, você precisa estudar lactação de forma ampla e aprofundada. Ou seja, você estuda todos os assuntos de lactação e de forma bem aprofundada. Ou seja, você estuda profundamente todos os assuntos de lactação: anatomia, fisiologia, desenvolvimento, prematuridade, patologias, farmaco, nutrição materna e infantil, políticas públicas, marcos de desenvolvimento do bebê, aconselhamento em amamentação, ética, comunicação e muito manejo clínico. Além disso, existe toda a cobrança da prova, que acaba fazendo com que você estude mais. Querendo ou não, a prova exige de você mais estudo. Você revisa conteúdo ou mesmo estuda conteúdo que talvez você nunca tivesse a oportunidade de conhecer ou se aprofundar. Você começa a relacionar conhecimentos que antes pareciam peças separadas. Deixa de aprender apenas condutas isoladas e passa a compreender por que determinada situação está acontecendo, o que precisa ser investigado e quais decisões devem ser tomadas primeiro. Durante essa jornada, aquele quebra-cabeça que tinha 50 peças começa a ganhar mais peças. Primeiro você ganha mais 50 peças, depois mais 100 peças e então mais 500 peças, até que quando você está com título nas suas mãos, é como se cada atendimento passasse a ser um quebra-cabeça com 1000 peças. Não porque o caso ficou mais complicado, mas porque o seu conhecimento atingiu um nível que você não imaginou que pudesse atingir.
você começa a perceber detalhes que antes passavam desapercebidos. Analisa a história da gestação, do parto, até a história da pessoa que amamenta quando ela era bebê e foi amamentada. Isso pode influenciar também na amamentação atual. Observa o comportamento do bebê, avalia pega, sucção, deglutição, transferência de leite. Considera não só o ganho de peso, mas também eliminações, volume de produção láctea, anatomia oral, uso de medicamentos, rotina familiar, saúde física e emocional daquela pessoa que amamenta. E entende que todas essas informações não podem ser vistas como informações separadas. Elas fazem parte de uma única imagem. E é por isso que a assistência depois do título se torna completamente diferente. E isso, gente, é unânime. Todas as nossas alunas falam isso. Você deixa de olhar apenas para problemas isolados e começa a compreender o caso como um todo. Na prática, a rotina de uma IBCLC envolve muito mais do que simplesmente olhar uma mamada. Existe uma avaliação clínica completa, uma história, uma anamnese muito bem feita, organização de prioridades, elaboração de um plano de cuidado, acompanhamento da evolução daquela dupla, muitas vezes comunicação com outros profissionais envolvidos naquele caso. Tudo isso não acontece de forma aleatória. Existe uma linha de raciocínio, com estudo, prática, direção. Você aprende o que precisa ser avaliado primeiro. Aprende a diferenciar o que existe em intervenção imediata do que pode ser acompanhado depois. Aprende a organizar hipóteses, reconhecer os limites da sua atuação e encaminhar aquela família quando for necessário. Isso também faz muita diferença nos nossos atendimentos. E principalmente você aprende que você não precisa decorar tudo para atender bem. Uma profissional preparada pode não ter todas as respostas imediatamente, mas ela sabe quais as perguntas devem ser feitas naquele momento. Sabe quais sinais merecem mais atenção. Sabe onde buscar informações confiáveis. E sabe conduzir atendimento com clareza, responsabilidade e segurança. Talvez esse seja um dos maiores problemas das formações superficiais que existem por aí. Elas entregam informações isoladas, soltas, mas não ensinam a profissional a organizar o raciocínio clínico, a juntar as peças e montar aquele quebra-cabeça. É como receber algumas peças do quebra-cabeça sem aprender a construir a imagem completa. A profissional conhece um protocolo para fissura, outro para mastite, outro para baixa produção, mas na prática tudo isso pode aparecer junto. Quando você conhece apenas protocolos isolados, qualquer caso mais complexo pode gerar insegurança. Agora, quando você enxerga o quebra-cabeça como uma imagem completa, tudo começa a fazer sentido. Você passa a reconhecer padrões, a organizar prioridades, constrói um plano individualizado, aquele direcionado para cada família, para cada dupla, consegue explicar para a família com segurança o que realmente está acontecendo e por que determinada conduta está sendo proposta. O título representa uma jornada que amplia profundamente o conhecimento e modifica a maneira como você avalia, interpreta e conduz os seus casos clínicos. Você vê acontecer na sua frente uma mãe que chegou insegura, começar a confiar na capacidade do próprio corpo de produzir o melhor alimento para o seu bebê. Acompanha um bebê que antes apresentava dificuldades a evoluir lindamente. Percebe uma família que estava perdida começar a compreender tudo o que está acontecendo e consegue enxergar o impacto real do seu trabalho. Muitas profissionais chegam a nós completamente exaustas de outros modelos de atuação e encontram na nossa jornada uma possibilidade de trabalhar com mais profundidade, mais conexão humana, mais autonomia e mais flexibilidade profissional também. Mas é importante que a gente seja honesta. Conquistar o título não encerra o aprendizado. Depois do título, você precisa continuar estudando e se atualizando. É por isso que existe a recertificação
daí 5 anos. Novos artigos são publicados, protocolos são atualizados, discussões clínicas evoluem. Acontece que, depois de atravessar uma formação sólida, essa atualização deixa de parecer apenas um volume infinito de informações. Você já construiu a base, já aprendeu a raciocinar clinicamente. É como se você estivesse acrescentando novas e atualizadas peças ao seu quebra-cabeça de 1000 peças. Aquele quebra-cabeça que você já enxerga a imagem principal. Aqui na Liga, a gente acredita profundamente nisso. Nós não queremos formar profissionais que apenas acumulem informações ou decorem respostas para provas. Não. Queremos formar profissionais que consigam estruturar um raciocínio clínico, interpretar casos reais, organizar prioridades e construir uma prática clínica segura e sustentável a longo prazo. Porque no fim, uma excelente profissional não é aquela que decorou todas as peças. É aquela que sabe observar cada uma delas, compreender como elas se conectam e construir a imagem completa com clareza, responsabilidade e humanidade. Agora eu quero saber de vocês. Quando vocês pensam na rotina de uma profissional IBCLC, o que mais assusta hoje? A complexidade dos casos? O medo da trajetória? Ou a sensação de que precisam saber tudo antes de começar? Já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós vamos trazer conteúdo sobre prática clínica, carreira e os bastidores reais da atuação em lactação humana. Até a próxima!